Olá, vamos aos destaques desta segunda-feira no nosso telejornal. O J mais ABC está no ar. IBGE aponta queda na taxa de desemprego no segundo trimestre de 2014. E os centros de trabalho e renda da região oferecem mais de 1.700 vagas de trabalho. A previsão do tempo para esta terça-feira e as notícias do esporte na região. Hoje, em nossos estúdios, vamos conversar com o capitão da Polícia Militar do ABC, Luiz Roberto Moraes, e também com o deputado estadual Orlando Morando. Começamos o jornal desta segunda-feira com ele, Leandro Amaral, que traz os principais fatos da política da região. Boa noite, Leandro. Boa noite, Joaquim Alessi. Boa noite, amigos do J+. Tudo bem, Joaquim? Tudo ótimo. Na sexta-feira a gente falou do gasto e dos investimentos dos deputados estaduais eleitos. Hoje você vai falar dos federais, é isso? É isso mesmo, Joaquim. Dos federais, infelizmente, só 2 deputados representando a ABC em Brasília, Vicente Paulo da Silva, do PT, o Vicentinho, que foi reeleito, e o Alex Manente, que passou de estadual para federal. E os gastos foram o seguinte, viu, Joca? O deputado Vicentinho gastou pouco mais de R$1.300.000, uma média de R$16,10 por voto, ele que teve pouco menos de 90 mil ao todo, e Alex Manente, que gastou pouco mais de R$1.100.000, totalizou quase 165 mil votos e conseguiu o custo mais barato ou o menor custo para se obter um voto entre todos os eleitos da região. Alex Manente gastou pouco mais de R$7 por voto, viu, Joaquim? Quer dizer que é mais barato ser candidato a deputado federal do que estadual? Eu achava que era o contrário, hein? Pois é, eu também achava. Só para você ter uma ideia, Joaquim, a média entre os 8 eleitos, os 6 estaduais e 2 federais, foi de R$16,75. Então, no caso, os 2 federais ficaram abaixo da média. O Alex menos da metade e o Vicentinho um pouco menos. Contrariou a regra, porque normalmente o candidato a federal é quem acaba ajudando os estaduais, porque tem muito mais estaduais na região e eles acabam puxando o voto para o federal. Aí foi o contrário, né? Os estaduais é que acabaram puxando o voto para os federais. Pois é, verdade. Quem tem em vista que normalmente a linha de corte para federal também é maior, né? Sim, precisa de mais votos. Exatamente, você precisa de mais votos e normalmente você precisa buscar votos em outras cidades diferente do seu reduto eleitoral, o que também obriga a gastar um pouco mais. Mas essa é a regra, né? E nessa eleição parece que foi exceção, né, Joaquim? Essa eleição foi tudo ao contrário. Aliás, mas não pode tirar o mérito dos deputados eleitos, principalmente o Alex Manente, porque não é fácil uma campanha de deputado federal. No partido dele mesmo havia poucas vagas, né? Quer dizer, muitos candidatos com chances reais de se eleger. Ele acabou tendo um desempenho que o credencia, inclusive, para disputar de novo o paço municipal, não é, Leandro? Sem dúvida alguma, Joaquim. Tanto que só ver grandes nomes do PPS, Alex Manente foi mais votado que o figurão Arnaldo Jardim e o presidente do PPS Nacional, Roberto Freire, que chegou a ser cotado como vice em algumas chapas presidenciais, na época de início de discussão da política nacional, ficou fora digamos, das conquistas do PPS, não conseguiu a reeleição como deputado, e Alex Manente conseguiu esse êxito, tanto que é o deputado federal mais jovem e com maior número de votos eleito pelo PPS proporcionalmente em todo o Brasil, e confirmou presença, viu, Joaquim, aí com vocês no estúdio da TV+, presença já confirmada no programa da próxima sexta-feira. Talvez a gente inverta, talvez ele venha na quinta, vamos falar com ele aí, mas está por aí, está para confirmar. Ou quinta ou sexta, a gente ainda vai fechar essa data direitinho. Agora, não é à toa que o Alex acabou se tornando o principal líder do PPS no estado de São Paulo, né, o comandante do partido, e fala-se até na possibilidade de vir a ser nomeado secretário do governador Geraldo Alckmin. Você já ouviu isso aí? É verdade, Joaquim. Eu diria que hoje só depende do Alex Manente, a não ser que ele abra mão dessa indicação para outro correligionário. Até porque a indicação de Alex Manente também contribuiria para que Roberto Freire assumisse uma cadeira em Brasília. Porque hoje o Roberto Freire é o 5º suplente na coligação, que tem PPS, PSDB e DEM. Porém, Geraldo Alckmin já sinalizou que vai chamar outros deputados para serem secretários, como é o caso de Rodrigo Garcia,
como deve ser o caso de Bruno Covas, e Alex Manente seria um indicado do PPS para ocupar o espaço do partido no primeiro escalão de Alckmin. Ou seja, além de reconhecer a votação expressiva que ele teve no partido, também daria um outro correligionário, no caso, o Roberto Freire. Maravilha. Só para a gente encerrar, na sexta-feira, o ex-presidente Lula reuniu 59 prefeitos lá no Instituto Lula, entre os quais os 3 aqui do ABCD, né? Carlos Grana de Santo André, Luiz Marinho de São Bernardo, o Donizete Braga de Mauá. Deu aquele puxão de orelha, né, pela votação da presidente Dilma na região e no estado de São Paulo de uma forma geral, passou a lição de casa. E nos próximos dias deve receber os sindicalistas, então ele deve passar a lição de fábrica, não é? Pois é, Joaquim, muito bem observado. E principalmente no caso de Santo André, isso ficou ainda mais claro. Em Santo André são 10 zonas eleitorais e o PT perdeu em todas. O Aécio Neves ganhou de Dilma Rousseff nas 10, inclusive nos rincões, na periferia onde o PT normalmente tem um reduto importante de votos, Aécio Neves ganhou de Dilma Rousseff. Maravilha. Leandro Amaral ficaria mais horas falando, tem muita coisa em política, mas infelizmente o tempo de televisão é curto. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Entrevista não, pelos comentários e até a próxima. Com certeza, Joaquim, sempre à sua disposição. Para mim é um prazer muito grande falar contigo e com todos os amigos do J+. Forte abraço. Outro. Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que a taxa de desemprego brasileira ficou em 6,8% no segundo trimestre de 2014, 0,3 ponto percentual a menos que a dos 3 meses imediatamente anteriores. No primeiro trimestre, a taxa havia subido 0,8 ponto percentual em relação ao fim de 2013, ficando em 7,1%. Segundo o IBGE, no segundo trimestre deste ano, 92 milhões e 100 mil pessoas estavam ocupadas e 6 milhões e 800 mil desocupadas. No primeiro trimestre deste ano ainda, o número total de desocupados era de 7 milhões de pessoas e o de ocupados 91 milhões e 200 mil pessoas. Já no segundo trimestre de 2013, essas parcelas da população somavam 7 milhões e 300 mil desempregados e 90 milhões e 600 mil pessoas empregadas. Por falar em desemprego, as centrais de trabalho e renda da região oferecem mais de 1.700 vagas de emprego nesta semana. Nessa semana, os centros públicos da região contam com 1.731 vagas de emprego para diversos níveis de formação. Para se cadastrar, é necessário que o trabalhador leve documentos como RG, CPF e carteira profissional no atendimento do município de interesse. Em São Bernardo, na Central de Trabalho e Renda, são 321 postos de trabalho, inclusive para pessoas com deficiência. Os principais cargos disponibilizados são para cobrador de ônibus, supervisor de bar, gerente administrativo e animador de festas. Para preencher a ficha de cadastro, os trabalhadores devem comparecer à central, na Rua Marechal Deodoro, 2316, no centro, ou na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia, 265. Já em Santo André, são 451 novas vagas cadastradas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Entre as oportunidades de maior oferta estão de operador de vendas, repositor de mercadorias, operador de telemarketing receptivo, assistente de vendas e ajudante de cozinha. Os trabalhadores podem procurar um dos postos de atendimento na Avenida Arthur de Queiroz, 720, bairro Casa Branca, ou na Rua Sigma 300, na Vila Mazei, em Santo André. A seguir, a previsão do tempo e o esporte da região. Não saia daí, a gente volta já já. Após um final de semana com muitas nuvens, sol e pancadas de chuva que vieram com força em algumas áreas, o sol já apareceu forte nesta segunda-feira e fez a temperatura subir rápido. Para esta terça-feira são esperadas pancadas de chuva. Vamos conferir as temperaturas na previsão do tempo. Em São Bernardo, a mínima será de 12 graus e a máxima de 25 graus. Em São Paulo, mínima prevista de 14 e máxima de 29 graus. No litoral paulista, em Santos, a mínima será de 17 e a máxima de 28. No interior paulista, na cidade de Piracicaba, a mínima 16 graus e a máxima deve chegar aos 31 graus. E agora vamos conferir as notícias do esporte que movimentaram as equipes da nossa região neste final de semana.
neste último final de semana, os ginastas da região representaram o Brasil na última etapa da Copa do Mundo, realizada na Colômbia, e conquistaram importantes medalhas. Por São Caetano, o ginasta Henrique Flores venceu nas argolas e comemorou o ouro ao somar 15,700 pontos. E agora, representando São Bernardo, Diego Hipólito conquistou 2 medalhas de ouro na competição. A primeira no sábado, na disputa do solo, ao atingir a nota de 15,886 pontos. Já a segunda medalha foi conquistada no domingo, desta vez com o salto, com a nota de 14,884 pontos. E na segunda quinzena de novembro, o atleta irá disputar os Jogos Abertos do Interior, representando São Bernardo do Campo. Pela Copa Paulista de Futebol, o Santo André recebeu o 15 de Piracicaba no estádio Anacleto Campanella pela primeira partida das semifinais. A partida começou movimentada, mas aos 22 minutos do primeiro tempo, o árbitro Leandro Carvalho interrompeu o jogo por 23 minutos devido ao choque entre o atacante Guilherme Garré e o adversário Rodolfo do 15 de Piracicaba. O jogador do Ramalhão teve que ir para o hospital e o juiz só retomou a partida com o retorno da ambulância. Após o acidente, Guilherme Garré foi submetido a exames que não constataram nenhum tipo de problema. Confira agora os melhores momentos da partida entre Santo André e 15 de Piracicaba. Apita e a bola está rolando em São Caetano do Sul. Começou a decisão, começou a semifinal. Esse é o jogo 1. Na semana que vem tem a segunda partida na cidade de Piracicaba para conhecermos um dos finalistas da Copa Paulista de Futebol. Lançamento, Rodriguinho vai fazer, bateu, pega no poste! Vem o 15 na resposta, olha o chute! Neto, boa defesa do Neto. Olha a tentativa de passagem, lado esquerdo, caiu e o juiz está marcando pênalti. O juizão tá dando pênalti em cima do Diego, muita reclamação da rapaziada do Ramalhão, a torcida também chia e o Léo Lucas no gol, o Neto, Diego na bola, Neto no gol, Diego na bola, Neto no gol, Diego bate, Neto! E prevalece o Neto no gol no duelo com o Diego. O Diego bateu, o Neto defendeu, a bola deu uma escapadinha, ele pegou na sequência. Enfiada de bola pelo meio da defesa, Rodriguinho bateu forte, defendeu em 2 tempos, o Matheus pega essa bola na segunda oportunidade, não foi dado impedimento, vem o 15, Patrick, cruzamento, segundo pau, toque de cabeça, Neto, olha o rebote, fica no Pedro, bate a bola em cima dele o Rodolfo e o Ramalhão se salva. Vem chegando mais uma vez aqui o 15 com escanteio batido pelo Diego. Toque de cabeça, Neto. Defende depois do cabeceio do Rodolfo. Vem Ramalhão. Boa bola enfiada, Jean no comando de ataque. Cruzamento, segundo pau, olha a chance. Rodriguinho mete a cabeça na bola, ela sai. Do meio da rua. Vem Miller Fernandes, partiu, bateu, bola desviada, passa perto demais, quase vem o gol do Ramalhão, faltou pouco, sinta o clima, olha lá o levantamento do Paulo Otávio, toque de cabeça, boa defesa, eu não sei o que foi mais difícil, o Matheus fazer a defesa ou narrar o lance, viu, porque o Léo Lucas... Tentou, domina, acabou perdendo a bola o Paulo Otávio, ele mesmo vai na sequência, retoma bem, Pedro, bom passe, vem Jean, capricha aí Jean, Jean, presta atenção no serviço, Jean. Bola passada, cruzamento, Jonas, olha lá no rebote, bonita puxada, rapaz, Vinícius Bove. Tentando um golaço aqui no estádio Anacleto Campanella, depois do Jonas ter tocado de cabeça. Alex. Cabeça erguida, cruzamento. Boa defesa do Matheus. Miller Fernandes, bolão. Alex Travassos, o domínio não foi tão bom, ainda assim ele faz o passe. O Michel chegava, vem antes.
Rodrigo corta pelo 15. Escanteio e mais uma substituição, hein? Vem chegando mais uma vez o 15, olha o toque de cabeça, afasta de lá Luiz Matheus, pintou o rebote, ainda o 15 no ataque, boa jogada individual, o chute do Cleiton e a boa defesa do Neto. Ainda bem que o Cleiton chutou em cima do Neto. Chegar perto, o Alex Travassos já meteu o pé na bola, vem Henrique de novo, Alex na marcação. Levantamento do Henrique, Neto. Bove, Paulo Otávio chega na marcação, Bove recolhe, pé esquerdo, ele bate! Toca na rede pelo lado de fora, que oportunidade, hein? Fim de jogo, fim de papo, acabou no Anacleto Campanella, com 2 minutos apenas de acréscimo. O Leandro Carvalho da Silva encerra o jogo. Conclua então, Léo, fica à vontade aí, fim de papo, nada de gols, hein? Como diria o velho Walter Abrão, oxo. Com esse empate, o Ramalhão precisará vencer o 15 de Piracicaba na casa do adversário no próximo sábado e, se o empate persistir, o duelo será decidido nos pênaltis. Já pela outra semifinal da Copa Paulista, o Independente de Limeira venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0 no estádio Doutor Hermínio Ometo. Agora vamos conversar com o capitão do 41º Batalhão da Polícia Militar do Grande ABC, Luiz Roberto de Moraes. Capitão, boa noite, obrigado pela presença no J+. Boa noite, obrigado Joaquim, é sempre um prazer estar aqui com você, estar com os nossos telespectadores. Ótimo, e a gente vai falar de um caso que a TV Mais transmitiu ao vivo, o repórter Leandro Amaral, sempre atento, estava lá, uma tentativa de sequestro num prédio de Santo André, em que os bandidos utilizavam coletes, uniformes da Polícia Federal, simularam uma blitz para poder entrar no prédio e a polícia pôde agir graças à perspicácia do síndico que combinou com a mulher. Ele falou, vou dar uma descida para ver o que está acontecendo. Se eu ligar falando isso, essa tal palavra, você liga para a polícia imediatamente. A Polícia Militar esteve lá e conseguiu resolver, né, capitão? Isso mesmo, Joaquim. Foi uma ocorrência grave, de um sequestro de um empresário de Santo André, em que os indivíduos infratores da lei, eles estavam com roupas características da Polícia Federal, tinham um veículo que era produto de roubo. Com giroflex. Exato, adaptado para parecer com uma viatura da própria Polícia Federal, e eles levaram o empresário para dentro do apartamento dele, onde eles iam perpetrar o roubo e subtrair os bens. Só que eles não contavam aí com a astúcia do síndico, que percebeu que havia alguma coisa errada, porque quando eles adentraram ao prédio, ao condomínio, eles renderam o porteiro e já mandaram que chamasse o síndico, realmente já na ideia de render os dois. E o síndico achou estranha essa atitude, até a maneira que o porteiro havia pedido para ele descer, e ele já combinou com a esposa, que ele iria descer, ele pediu que ela ligasse depois de 5 minutos. Se ele atendesse e falasse uma determinada palavra, era para ela acionar a Polícia Militar, porque haveria alguma coisa errada. E ela fez isso exatamente, ligou para o nosso telefone de emergência, 190, e aí as nossas equipes foram deslocadas e, graças a Deus, conseguiram pôr fim a esse ato criminoso e com todos bem. E é importante esse treinamento com os síndicos, com os zeladores, porque hoje a gente tem muitos prédios de moradias, e o pessoal precisa ter essa noção para poder, inclusive, colaborar com o trabalho da Polícia Militar, porque não é uma situação fácil de resolver. Vocês promovem esse tipo de treinamento através de CONSEG, através de todo o trabalho da polícia, tem esse treinamento para síndicos, para zeladores de prédio? Sim, na verdade é um trabalho preventivo que é feito, e não era o caso desse condomínio especificamente, ele agiu realmente de própria iniciativa, mas a Polícia Militar ela tem uma série de programas, um deles é a Vizinhança Solidária, onde inclusive a gente já apresentou para o síndico, ele ficou bem interessado, outras pessoas, outros síndicos, moradores de outros condomínios da região desceram, foram até o local da ocorrência, conversaram com a gente, pediram orientação, se entusiasmaram, já se prontificaram a participar dos CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança. Isso é muito importante. Aliás, eu combinei com a Coronel Cláudia, comandante da Polícia Militar aqui em toda a região, que a gente vai fazer uma reportagem especial, e ela é entusiasta dos CONSEGs. Ela falou para mim isso numa entrevista muito rápida. Falei, vamos fazer um trabalho mais ampliado disso aí,
Porque é importante, eu falei de prédios, mas não quando o senhor fala de vigilância, de vizinhança solidária, em casas também as pessoas podem e devem participar, porque quando você se depara com uma ocorrência desse tipo, fica mais fácil até a comunicação com o 90, porque quando você vê uma ação, a tendência é você ligar meio afobado, meio nervoso, e aí o policial que está do outro lado também, ele tem que fazer alguma checagem, porque infelizmente também acontece muito trote, né? E isso que a gente tem que combater. Então esses treinamentos são importantes até para dar umas dicas de como você se comunicar com a PM, né? Não, com toda certeza. A integração Polícia Militar e comunidade, ela é fundamental para a segurança pública eficiente. Não há como se pensar em segurança pública hoje em dia, pensando em sociedade de um lado, polícia do outro. Não tem. Todos os envolvidos têm que estar juntos, têm que estar trabalhando irmanamente para que a gente consiga oferecer uma segurança adequada para a população, que é o que nós buscamos no dia a dia. Os CONSEG são uma ferramenta excepcional. São maravilhosos, onde são discutidos os assuntos, discutidas as estratégias, traçados aí modos de se prevenir, que é a grande preocupação da Polícia Militar. É a prevenção do crime. Não é somente prender o infrator, mas prevenir que o infrator haja. Então, por conta disso, essa preocupação, campanhas educativas são desencadeadas rotineiramente, como você disse, não só ali no condomínio, mas também em casas, comércios, meios de transporte, para que a população, através de uma conscientização maior, possa estar trabalhando junto com a Polícia Militar e estar levando à comunidade o bem maior, que é a preservação da vida, a integridade física e a dignidade das pessoas. Tá ótimo. Capitão Moraes, muito obrigado, parabéns por esse trabalho, mais esse trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e conta sempre aqui com o J+ para divulgar as ações da Polícia. Obrigado. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com os senhores e sempre contem com a sua Polícia Militar. Tá ótimo. Capitão Luiz Roberto Moraes conversou com você e agora a gente vai receber em nosso estúdio, agora não, depois do intervalo, o deputado estadual Orlando Morando. A gente volta já já. E agora a gente vai conversar com o deputado estadual Orlando Morando, o terceiro mais votado do estado de São Paulo, 237.020 votos. Eu falo sempre o 20 e brinco. Falei, se um falar o 20, o Orlando fica bravo, né? Não, com certeza. Obrigado pela presença, deputado. Eu é que agradeço, Joaquim. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no J+. E sem dúvida nenhuma, já que as pessoas nos confiaram essa expressiva votação, 20 pessoas ou uma é muito importante, então não podemos abrir mão de nenhum, tá certo? Tá certo. Mas eu queria fazer essa entrevista até porque a gente viu, logo depois das eleições, uma manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, de gente pedindo recontagem de votos. E aí já teve gente que se aproveitou disso aí, pedindo impeachment da presidente Dilma, pedindo volta do regime militar. Essa é a linha do PSDB, deputado? De forma alguma. Se nós aceitássemos uma postura dessa, primeiro eu respeito as manifestações, tá certo? A indignação, nós nunca podemos calar um sentimento de indignação. Foi feito isso ano passado com as manifestações populares que levaram milhões e agora muitas pessoas queriam uma mudança de governo, mas as urnas foi soberana, deu a vitória à presidente Dilma e nós entendemos claramente que a democracia se constitui entre vitorioso e derrotados. Ganhamos em diversos estados, como ganhamos aqui em São Paulo, ganhamos com o Alckmin, ganhamos com o Serra. Se fosse para valer essa regra, teríamos que abrir o flanco também para pedir recontagem nos estados onde fomos vitoriosos, como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que foi uma eleição de segundo turno apertada, e o nosso candidato Azambuja ganhou daquele que era o favorito, Teocídio Amaral. Então, nós não compartilhamos deste pensamento de golpe militar, de ditadura, isso não. Agora, um negócio que está cada dia ficando mais evidente, Joaquim, aí não é por conta do resultado da eleição presidencial, é as dúvidas da sociedade sobre a eficácia da urna eletrônica. Essa discussão, só para recordar, começou com o Zé Augusto aqui em Diadema, há 5 eleições atrás, logo que foi implantado. E cada vez mais a sociedade está querendo que melhore o controle, porque efetivamente você não tem nenhum controle da urna, você sequer leva um comprovante da urna, você recebe do mesário um comprovante que você compareceu para votar, mas a máquina não expede ao eleitor nenhum comprovante. Então é um modelo que eu acho que tem que ser repensado, mas nós reconhecemos, e melhor do que isso, quem reconheceu a vitória da Dilma
foi o próprio Aécio Neves, no próprio dia 26, quando ele, antes de dar a entrevista coletiva, disse a toda a imprensa que já havia ligado ao presidente dando os parabéns. Então, nós do PSDB agradecemos a expressiva votação do Aécio Neves do Estado de São Paulo, o estado que ele teve a melhor votação, o melhor desempenho, 65% dos eleitores de São Paulo pediram para que ele fosse o presidente. Mas, na totalidade do país, isso não ocorreu e nós reconhecemos a vitória da presidente Dilma, mesmo não concordando, tá certo? Mas reconhecemos a vitória e a democracia se faz dessa forma. Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho de região, né? Porque o pessoal quer saber daqui. Na sexta-feira, o ex-presidente Lula reuniu 59 prefeitos em São Bernardo do Campo, entre os quais os 3 aqui do ABC, Carlos Grana de Santo André, Luiz Marinho de São Bernardo, Donizete Braga de Mauá, e deu um verdadeiro puxão de orelha pela votação. Eu conversava sobre isso com o Leandro Amaral na abertura do jornal, e ele lembrando que em Santo André, por exemplo, o Aécio ganhou em todas as zonas eleitorais. Ou seja, em São Bernardo do Campo, Aécio Neves ganhou da presidente Dilma Rousseff. E por aí afora. Isso já dá o quadro para 2016? Não, mas tem um sentimento, eu acho que cada eleição é uma eleição, Joaquim. Eu defendo veemente essa tese, até porque eu já disputei algumas eleições, e hoje, com toda a dinâmica da globalização, da internet, as pessoas têm muito mais informação. O que na minha avaliação, fazendo uma reflexão, ficou muito claro, que São Paulo não é apenas diferente do restante do Brasil. Eu acho que as regiões mais industrializadas, com melhor acesso à informação, as pessoas são mais independentes sobre o seu direito e sobre a sua escolha de voto. As pessoas dizem muito que no Nordeste a Dilma foi muito bem por conta do Bolsa Família e os programas. Precisamos lembrar que Santo André tem Bolsa Família, São Bernardo tem Bolsa Família, Mauá tem Bolsa Família. Aliás, o maior número está no estado de São Paulo. Pois é. Disparadamente. E a Zona Sul de São Paulo, a Zona Leste, a periferia da região metropolitana também são assistidas por programas sociais, programas assistenciais, pela qual nós defendemos, fique claro, mas nem por isso a presidente Dilma conseguiu ganhar a eleição. Mais do que isso, São Bernardo, nós sabíamos que agentes da Secretaria da Habitação faziam visitas, se a Dilma perder a eleição, a tua prestação vai subir. E as pessoas claramente entenderam de que isso era uma bravata eleitoral e votaram com a sua convicção, com a sua independência. Então, este resultado das urnas, a gente tem que tirar um grande ensinamento. Eu disse isso ainda no segundo turno, que o voto não pertence a nenhum líder partidário, a nenhum partido, seja ele prefeito de uma cidade ou não. As pessoas são independentes. Aqui em Santo André, o quadro não é novo. O novo é São Bernardo. Por quê? Nas últimas eleições presidenciais, quando o Serra disputou, ele ganhou para presidente da República em Santo André, o Geraldo ganhou, o Serra ganhou, e na última eleição não foi diferente. O Aécio ganhou no primeiro e no segundo turno. São Bernardo, que é um quadro diferente. O PT vinha desde 94, tendo um melhor desempenho em São Bernardo, então há 20 anos não se ganhava. O Aécio ganhou no primeiro turno e melhorou o desempenho dele ainda no segundo turno. Mauá, a Marina havia ganho e transferiu. O que você pode colher dessas informações? De que existe hoje uma rejeição no estado de São Paulo, e não é diferente no ABC, porque você mesmo olhando nas cidades onde o PT governa, até para não deixar só a pauta ABC, Osasco, Guarulhos, também nós tivemos uma inversão sobre esta ótica, mas a cidade é governada pelo PT e o PSDB ganhou. Então aqui, principalmente São Bernardo do Campo, mostra que existe hoje uma restrição ao Partido dos Trabalhadores e que acabou se espalhando por todo o estado de São Paulo. No interior isso já era esperado, o desempenho do PT sempre foi muito ruim no interior de São Paulo, e a prova maior ficou por conta do candidato a governador, o Alexandre Padilha, ter ficado em terceiro lugar na disputa para o governo do estado. Ele que foi a grande aposta do presidente Lula, que havia feito essa aposta e deu certo com o prefeito Fernando Haddad, tentou mais uma vez, a prova, ele disse que de poste em poste ele ia iluminar o Brasil, né? E infelizmente aqui ele deixou, para a alegria nós de São Paulo, um apagão, porque o Alexandre Padilha não conseguiu decolar e pela primeira vez o PT ficou em terceiro lugar na disputa. Então, o que para mim fica claro, não tem correlação com a eleição 2016, eu trato isso com muita serenidade sobre essa coisa de favoritismo, mas existe hoje uma restrição e as pessoas, o eleitor do ABC, na sua maioria, não quer o PT no governo. Mas jornalista é um bicho chato e tem a pergunta que não quer calar.
O senhor é candidato a prefeito de São Bernardo em 2016? Joaquim, eu preciso tomar posse dia 15 de março do mandato que a população, com muita honra, me otorgou para mais uma vez representar São Bernardo, o Grande ABC, o estado de São Paulo. Eu nunca fugi de nenhum desafio e eu fico muito à vontade, acho que sou um dos poucos que fica à vontade para poder trazer isso à luz da verdade. Por quê? Eu já fui deputado e no meio do mandato disputei uma eleição de prefeito, pela qual não fui o vitorioso e você acompanhou também. Ao mesmo tempo, eu estava no mandato e não disputei a prefeitura. Então, nós iremos apurar. Eu tenho sempre dito que eu estou preparado, seja qual ele for o desafio. O homem que tem vida pública, vocação pública e mandato público, o que ele tem que ter em mente é que ele é um servidor que tem que estar à disposição de servir e atender as pessoas da melhor forma possível. E seja qual for o cargo que eu vier a disputar ou ocupar, farei isso sempre respeitando a sua confiança, com muita ética, com muito respeito e com muito trabalho. É um assunto, eu nunca escondi o meu desejo de ser prefeito de São Bernardo, mas mandato não é vontade pessoal. É vontade partidária e principalmente é vontade coletiva da maioria da sociedade. No momento oportuno faremos a discussão e se for o escolhido pelo partido, se for esse o entendimento, passa pelo governador Geraldo Alckmin, nós faremos o melhor plano de governo, ofereceremos a melhor proposta e com certeza, se a vitória assim virá no momento oportuno, fazer um governo bem melhor do que esse que hoje se coloca na cidade de São Bernardo do Campo. Maravilha. Deputado, infelizmente o tempo é curto, tinha muito mais perguntas. Só para encerrar rapidinho, o pessoal está me cobrando aqui o horário, mas não posso deixar. Eu estou à disposição. E é óbvio que essa votação, não só os 237.020 votos em todo o estado, mas uma votação expressiva em todas as 7 cidades do ABC, o coloca como um líder regional importante. E aí começa a surgir muitas especulações. O Orlando vai articular o candidato do PSDB em São Caetano do Sul, já se fala em nomes, tal, não sei o quê. Agora, essa que eu ouvi, mas eu quero ouvir da sua voz. Em função de alguns outdoors colocados na cidade, agradecendo os votos em Santo André, tem gente falando assim, o Orlando vai transferir o título para Santo André para ser candidato em Santo André. Há alguma possibilidade disso? Eu interpreto isso como uma brincadeira, nenhuma possibilidade. Meu título é de São Bernardo, vai continuar e se eu tiver que disputar uma eleição daqui os próximos 2 anos para a prefeitura, será em São Bernardo do Campo, nenhuma possibilidade. Eu agradeço, pelo contrário, a confiança da população de Santo André, que me deu 37 mil votos, fui o 2º deputado mais votado de Santo André. Mas nenhuma possibilidade de eu disputar a eleição em Santo André, não, Joaquim. Tá ótimo. Deputado Orlando. Pode ser que para muitos a tristeza, tá certo? Mas para outros a alegria. Não, isso não tem. Meu título é de São Bernardo e vai continuar por lá. Tá ótimo. Deputado, obrigado pela visita. Obrigado, até uma Joaquim. próxima. Eu que agradeço. Uma boa noite. Tá ótimo. O J Mais ABC, eu falo aqui. J Mais ABC fica por aqui. Não perca a edição dessa terça-feira, ao vivo, às 7h30 da noite no canal 27. Até mais.